Meu nome é Cássia, sou professora do primeiro ano C vespertino da Escola Danda Nunes. Estou aqui desde 2016, trabalhando com turmas de alfabetização, e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a nossa roda literária e o nosso projeto de leitura. O nosso projeto de leitura ele acontece anualmente, onde todas as segundas-feiras os alunos vêm para a biblioteca, escolher um livro, levar para casa, compartilhar essa leitura com a família e eles devolvem na outra semana. Durante esse processo dessa semana, nós propomos várias atividades. Reconto, lista de palavras, a lista dos livros que foram levados. E para a aula de hoje eu selecionei alguns livros álbum e alguns livros de literatura. Nesses livros álbum não há texto. A construção da história é feita junto com os alunos. A partir da apresentação da imagem, eles vão falando para mim o que eles imaginam que está acontecendo na história. Mas para a história de hoje eu trouxe dois personagens que irão participar. Duas abelhinhas. A abelha Lalá e a abelha Juju. A abelha Lalá e a abelha Juju vão me ajudar a fazer um reconto de uma história muito interessante. Essa história, ela tem um nome e um título bem legal. Olha o título dessa história. Quem sabe ler? O Mundinho. Quem sabe falar para Pro o que é mundinho? O que é mundinho? É um mundo? É um mundo pequenininho? Será que é um mundo pequenininho? Esse livro, ele tem uma capa colorida ou ele tem uma capa triste? Colorida. Lalá e Juju, vamos me ajudar a contar a história? Então vamos lá. Primeiro vai ser a Lalá. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estudam aqui no Danda Nunes e estão para a aula de biblioteca? Sim! Então hoje nós vamos conhecer a história O Mundinho. Eu vou ajudar a professora Cássia a contar a história para vocês, tudo bem? Tudo bem. Então vamos ouvir, olha só. Era uma vez um mundinho que vivia num espaço que parecia não ter fim. Nesse espaço moravam muitos, mas muitos animais, inclusive a Lalá e eu. E muitas árvores que viviam muito felizes. Era um mundo sempre contente. O mundinho sempre estava assim. Sabe por quê? Gostava de ouvir a música dos pássaros, o som mágico das cachoeiras, de sentir o leve perfume das matas e doces flores. E de ver os animais brincando sem parar nas terras e nas águas. Assim era o mundinho, sempre muito feliz. Um dia, de repente, chegou um ser humano e todos ficaram assustados sem saber quem era ele. Então, o mundinho, muito amável, foi dizendo assim: amigo, seja bem-vindo, você pode morar aqui. Ele agradeceu e ficou. Passaram-se alguns dias e chegaram mais pessoas para morar lá. O mundinho era sempre muito legal. Ele gostava de todo mundo. E todo mundo podia ficar lá, sorrindo, brincando. Só que os anos foram se passando. E sabe o que aconteceu? Todo mundo começou a usar muito a floresta, a cortar as árvores, a plantar coisas que não podiam, a fazer fumaça, a sujar os rios e os lagos. Era uma confusão. O mundinho ficou numa tristeza, sabe por quê, Igor? A poluição foi aumentando. E quando ela foi aumentando, o que aconteceu?
alguns animais começaram a desaparecer. Eles já não podiam mais comer nem respirar. O mundinho começou a ficar triste e a chorar. A cada dia suas lágrimas eram tão grandes que acabou inundando tudo. E os homenzinhos ficaram com medo. Alguns precisaram mudar de atitude. E sabe o que eles fizeram? Aí eles conversaram. Se nós formos morar aqui, nós precisamos preservar e cuidar do lugar onde nós vamos viver. Um outro continuou. Não foi o que nós fizemos, mas agora nós vamos mudar. O mundinho pensou e teve uma grande ideia. Quem quer falar que ideia que o mundinho teve? Quem sabe falar, Papru? Eu sei. O que ele fez? Então, mas eu preciso chegar perto ainda. É só falar a sua ideia, o que você imagina. Vem cá falar para mim, então. O que você acha que o mundinho falou? Lê aqui, então, Papru. Poderemos andar, nos salvar, se todos nós trabalharmos para isso. Ah, vai conseguir salvar se todos nós trabalharmos para isso. Como é que nós vamos trabalhar para salvar o mundo? Jogar aguinha no matinho para matinho ficar vivo. Vai ficar crescendo. Jogar o lixo na lixeira. Adubar a terra, né? Cuidar das plantas. Não jogar sujeira no chão. Cuidar. Olha, sabe como que o mundinho ficou feliz com todas essas ideias? Olha só. Meu Deus, a casa do mundinho. Todo mundo ficou muito feliz com a ideia. Essa história é uma história com texto, com imagens, mas nós temos outros tipos de história que faz com que as crianças interajam sobre o tema que está sendo trabalhado. Nessa de hoje nós escolhemos sobre o meio ambiente, porque também faz parte do nosso projeto de ciências. Então, com a interdisciplinaridade dos conteúdos, nós trouxemos para a roda de literatura hoje este livro. Agora eu vou mostrar um exemplo de uma leitura compartilhada. Nesse livro, O Caracol, os alunos têm de memorização as falas dos personagens. Então, eles vão junto comigo contar essa história para vocês. Vamos começar? O caracol viu uma joaninha. A joaninha passou voando. O caracol falou: o caracol viu um grilo. O grilo passou pulando. O caracol falou: eu não posso pular. o caracol viu uma cigarra. A cigarra passou cantando. O caracol falou: eu não posso cantar. o caracol viu um vagalume. O vagalume passou iluminando. O caracol falou: eu não posso iluminar. O caracol viu uma formiga. A formiga passou ligeira. O caracol falou: eu não sou ligeiro assim. Eu não sou ligeiro assim. Mas vejam só, falou o caracol: eu tenho uma casa. Tenho uma casa para morar. E o caracol ficou triste ou feliz? Feliz. E assim termina a nossa história. O caracol. Muito bem. O trabalho com literatura possibilita uma série de atividades diversificadas. Entre elas, eu costumo muito trabalhar com os alunos essa caixa, tá? Que chama Caixa Produção de Sílabas. Então, eu sempre produzo sílabas de palavras-chave com as histórias que serão trabalhadas. E, depois de fazer todo o trabalho de literatura, ou aqui na biblioteca, ou mesmo na sala de aula, eu distribuo para os alunos em grupos
e cada um recebe sílabas com as palavras-chave das histórias, personagens ou o título da história. E aí eles montam em grupo as palavrinhas que eu solicitei para que eles possam utilizar desse repertório também depois numa produção escrita de uma lista de palavras, ou de uma quadrinha, ou de um texto. Bem, essa caixa é uma caixa de supermercado de papelão, tá? Que eu enfeitei usando o material que todo professor gosta, né? E aí, o que eu faço? Eu pego as sílabas, ó, nesse caso aqui, tá uma produção de todo o silabário. Tem todas as sílabas aqui, tá? Então, eu coloquei junto e aí eu distribuo essas sílabas conforme a proposta ser trabalhada. Por que chama produção de sílabas? Porque eu posso ir produzindo novas sílabas de acordo com o que eu quero trabalhar. Qual é o contexto do trabalho que eu quero fazer? Então, é bem simples, ó. Às vezes eu faço atividades em que os próprios alunos retiram aqui de dentro da caixa a sílaba que ele quer trabalhar. Então, eu coloco as palavras. Que sílaba a Pro tirou aqui, ó? Vamos lá, gente. Vamos ajudar a professora. Quem sabe que sílaba? B com E? Alguém sabe alguma palavrinha que começa com B? Bebê. Benjamin, que é o coleguinha, né? Beijo. Então, a gente cria listas de palavras também a partir de uma sílaba só, tá? Então, é isso, gente. Espero ter contribuído com vocês com algumas ideias e sugestões, né? Nessa troca de trabalho, muito importante nos nossos estudos com o grupo GEPAR. TV Rene, o canal da educação.